Boa noite, boa noite, boa noite, meus queridos e minhas queridas. Um pouquinho atrasada hoje, né? O horário, mas foi por uma boa causa. Estou aqui no encontro que marcamos, né? Para me compartilhar, para nós trocarmos mais uma experiência. Eu daqui, você daí. Não podemos nos ver, você pode me ver, eu não posso vê-lo, nem vê-la. Mas eu sei que você está aí e que você pode ver esta live amanhã, mais tarde, num outro horário que você esteja mais disponível. Não tem problema nenhum. Eu deixo gravadinha, tá? E eu compartilho no feed, eu compartilho no Facebook, eu compartilho aqui no Instagram, eu deixo disponível para as pessoas que queiram. Depois, quando tiver um tempinho mais adequado, para assistir e ouvir a mensagem que não é minha. Eu não estou aqui para passar uma mensagem minha para você. Convenhamos, eu não tenho assim muita coisa para falar de mim para você. Eu tenho uma história, é claro que eu tenho uma vida, né? Mas não é essa vida aqui que eu vim contar aqui para vocês hoje. Eu estou aqui porque estamos fazendo um estudo do livro de Provérbios, que é de grande sabedoria, muitos conselhos que Deus deixou para nós aqui, através da sabedoria de Salomão. Você deve saber que o rei Salomão foi um homem muito sábio e que por isso mesmo é que a sabedoria dele está aqui registrada nesse livro que chamamos de Provérbios de Salomão. O título é Provérbios, mas o escritor, quem fez este livro, foi Salomão, um homem a quem Deus deu grande sabedoria e que ficou registrado para nós sabermos que quando Deus dá a sabedoria a alguém, este fica com certeza na história registrado, deixa um legado. E é por isso que nós estamos aqui para estudar, aprender, receber, porque a palavra de Deus diz que toda a palavra de Deus aqui, ela é inspirada pelo Espírito Santo, foi inspirada por Deus para servir de ensino, de exortação, para servir para nós seguirmos, não é só para a gente ler e não aplicar. Porque todo conhecimento que não é aplicado não é sabedoria. A sabedoria é quando você ouve, lê e aplica. Boa noite, minha amiga Valquíria. Estamos aqui aguardando você. Pode entrar. Boa noite, boa noite. Deixa eu lhe adicionar aqui para a gente compartilhar. Eu estou lhe aguardando aqui. Entre aqui, por favor, na sala. Vamos compartilhar dessa palavra maravilhosa. Vou colocar você aqui, entrar no ao vivo. Vamos. Oi, Valquíria. Estou novamente aqui, tendo um perrenguezinho com a internet. Eu não passo dessa fase, não. Ai, que vergonha. Ai, que vexame. Vergonha, não. É uma falha novamente, tá? A Parte, internet. né? Tudo é aprendizado, né? Então, o importante é a gente fazer, né? Só não erra quem não faz. Nós estamos aí para. Exatamente. Gostei. Vou contratar você como minha advogada. Até porque você é minha professora. Você me ensinou a abrir a live, a entrar na live.
A E gente sempre tem eis-me algo, aqui, né, para somar uma na vida da outra e na nas vida outras da... pessoas também. Eu estava com saudade de você. A gente não tem muito se visto, né? Durante os estudos, estamos cada uma num estudo, muito Tem sido bem aplicada, né? corrido, né? Mas muito aprendizado também, né? Isso que vale. É, É, não podemos, não podemos de maneira nenhuma deixar de aprender, porque todo dia a gente aprende alguma coisa, não é verdade? E é eu verdade. estou aqui exatamente para nós estudarmos mais um pouco, né, sobre o livro de Provérbios. Ontem eu passei muito rápido aqui, não tão rápido assim, mas como o capítulo 6 ele é um pouco longo, extenso, eu deixei de falar sobre o versículo 12 em diante, e eu lhe propus, é que você não olhou lá no WhatsApp, que você leia do 12, dê aquela explicação, e aí eu leio aqui do 20 em diante e a gente fecha o capítulo 6. O que você acha? Eu estava lá tomando banho e agora que eu cheguei assim na corrida, né? Mas vamos lá? Lá, A partir do 12, a então. partir do 12, do capítulo 6, que ontem eu expliquei até o 11. Agora a advertência contra a maldade. Eu acho que você sabe bem falar Ó, essa parte, porque ó, eu sei que o Espírito Santo vai usar essa cabeça aí, esse corpo e essa voz para falar a respeito ó, da desafio, né? advertência. Então Advertência vamos contra a lá. maldade. Vamos lá. Diz assim: o homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade de boca. Acena com os olhos, fala com os pés e faz sinais com os dedos. Perversidade há no seu coração, todo o tempo maquina mal. Anda semeando contendas, pelo que, se, des, pelo que a sua destruição virá repentinamente. Subitaneamente será quebrantado, sem que haja cura. Porque, né, a nossa boca, a gente tem o direito de escolher aquilo que a gente quer falar, só que feliz é do homem que consegue controlar a sua língua, porque muitas vezes a pessoa pensa e logo já fala, e aquela palavra maldita vai muitas vezes destruir a vida de algumas pessoas, colocar algumas pessoas, né, em situações difíceis. Então, se ele não mede as suas palavras, se ele não vê aquilo que ele está fazendo e não se importa, não se preocupa com aquilo ali, né? Porque a gente tem por onde a gente buscar e saber o que é certo, o que é errado, o que, que a nossa boca pode falar, que não vai causar dano, prejuízo e muitas vezes perdição para a vida de outras pessoas, né? Só que quando a gente faz isso, além de causar isso na vida de outras pessoas, o principal atingido é a própria pessoa que faz isso, que comete isso, né? Que não vigia das suas palavras, que não cuida, que não se importa, né? Joga qualquer tipo de palavra ao vento sem se importar, né? Diz que a perversidade já está no coração, muitas vezes incriminando outra pessoa pelo que ela nem fez, muitas vezes causando intriga, falando, né, de um para o outro. E geralmente eu digo, né, a pessoa que fala do outro para você, fala de você para as outras pessoas. Então são coisas, né, que a gente tem que vigiar e cuidar para que a gente não venha, né, o nosso pé resvalar. Porque aqui tá dizendo, né, que a destruição virá repentinamente. Porque a verdade, ela sempre aparece. Ela sempre acaba aparecendo. Estas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª, a sua alma abomina. Os olhos altivos, a língua mentirosa e as mãos que derramam sangue inocente. O coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apresentam a correr para o mal. Testemunha falsa que profere mentira e que semeia contendas entre irmãos. Então, é bem aquilo ali que eu já dei uma resumida, né, tudo junto,
Mas quando diz olhos altivos, que muitas vezes está buscando, está procurando a falha do outro, está procurando um erro, né? Está lá cuidando para poder apontar e para poder falar, muitas vezes, coisas que a pessoa não sabe. Vê, acha que viu uma coisa, porque se você gosta de cuidar e de olhar a vida dos outros, é um ato que a gente não deve de tomar para a gente, porque o inimigo ele está sempre cuidando qual é a nossa fraqueza para nos incriminar através dela, né? Então, se a gente tem olhos altivos, que está cuidando da vida do outro, que está lá vigiando, a gente vai ser o primeiro a resvalar e cair na nossa própria iniquidade, né? E fala aqui também, né, sobre a língua mentirosa, né, as mãos que derramam sangue inocente, e a língua mentirosa às vezes causa as mãos que derramam sangue inocente, porque às vezes a pessoa incrimina uma pessoa que não fez nada e aí leva mais pessoas a pecar e a cometerem erros, né? O coração que maquina pensamentos viciosos, né? E que está sempre maquinando algo de ruim, algo que leva à destruição, que é algo que não edifica, né? Porque nós podemos vigiar o nosso pensamento. Todos nós, mesmo conhecendo a palavra, a gente é errante, a gente é pecador, mas se a gente pede discernimento, se a gente busca força no Senhor, é Ele quem nos fortalece, é Ele quem enche o nosso coração para sabermos aquilo que é bom, né? A palavra diz que de tudo que deve guardar, guarde seu coração. Então, eu não gosto de usar o termo que enganoso é o coração do homem. Eu creio que sim, mas quando o homem não vigia, quando o homem não tem Deus para dar discernimento, quando não busca no Senhor. Eu só posso ter um coração enganoso quando eu não consagro meu coração ao Senhor, quando eu não busco de todo o coração o entendimento no Senhor. Os pés que se apressam para correr para o mal, né? E a testemunha falsa que profere mentiras e que sameia as contendas entre irmãos. Porque muitas vezes as pessoas só falam as coisas para poder realmente causar uma briga, para causar uma discórdia, para ver aquilo ali acontecendo e tirar vantagem de achar engraçado, de achar, né, tirar proveito de alguma forma, às vezes fazendo bronca entre casais, entre amigos, entre pessoas, né, que tem um laço de carinho e que o mal não quer, porque o mal não quer ver ninguém em amor, em harmonia, né? Ele quer mais é ver mesmo destruição, é mais que as pessoas se sentem sozinhas, porque quando a pessoa está sozinha, né, é mais fácil do inimigo se aproximar. Se eu tenho alguém na minha companhia, alguém que me faz bem, a minha mente vai estar automaticamente mais firme, mais forte, né? Porque o Senhor, Ele diz que onde dois ou mais estiver, ali eu estarei. Não que Ele não vai estar contigo quando tu estiveres sozinho. Mas a palavra mesmo diz, não é bom que o homem ande só. A gente foi feito para andar em companhia, para nós, né, somar um na vida do outro. Então, é muito importante. Hoje em dia, a tecnologia aumenta a possibilidade das pessoas estar juntas e, ao mesmo tempo, afasta de outra forma. Então, depende do jeito que a gente quer usar, para quê? Que forma que a gente quer usar isso, né? Se eu quero usar para me aproximar, eu vou conseguir me aproximar, eu vou conseguir fazer as coisas em conjunto, né? Como a Mari, muitas vezes ela me chama, a gente conversa, a gente se ajuda, e isso eu creio que é do agrado do Senhor, a gente ter essa cumplicidade, o Senhor conhece o coração da gente, sabe a intenção que a gente tem de estar aqui, de falar do amor de Jesus. Eu não sou muito boa nisso, eu vejo que a Mari já tem uma desenvoltura, que ela tem, né, a palavra, mais conhecimento da palavra. Então eu cuido muito, porque como eu não tenho muito conhecimento, mas eu peço ao Senhor sempre discernimento, e aquilo que eu acredito para a minha vida é aquilo que eu quero passar para as outras pessoas. Porque eu me considero uma pessoa muito
abençoada por Deus, muito cuidada, muito protegida, só que eu Amém. faço a minha parte. Eu me esforço, eu busco não fazer o errado, e quando eu erro, eu busco pedir perdão ao Senhor, eu me arrependo de todo o meu coração. Não que eu não erre, claro que eu erro, assim como todas as pessoas, mas a gente tem que sempre estar em constante ah, oração, em constante Amém, né? comunhão com o Senhor, né? Para que Ele venha Sim, nos perdoar e nos fortalecer, para que a gente não venha tornar no mesmo erro, né? Às vezes a gente faz sim. alguma coisa que parece inofensivo para a gente, mas que não é para outra pessoa. Então a gente tem que ter humildade de pedir perdão, de falar com o Senhor, né? A palavra não era para esse lado, mas é isso que Deus toca no meu coração dizer. Mas eu entendi, eu acredito que as pessoas estão entendendo a mensagem que você está transmitindo, que é uma Sim, mensagem de harmonia, né? É advertência contra o mal, né? O tema que você porque está aqui abordando. fala muito das coisas que as pessoas fazem e te tira do caminho do bem, né? Então, Exatamente. eu E acredito que é que válido, ao invés da gente reforçar aquilo que é mal, reforçar aquilo que é bom é na bom. nossa vida, né? Ó, É, porque hoje em dia muitas pessoas olham para a gente e apontam um problema. Só que eu digo assim, eu não aceito que ninguém me aponte um problema se a pessoa não sabe uma solução. A pessoa diz, ai, tu tá fazendo errado. Eu digo, ah, é? Como é que faz? Ah, eu não sei, mas não é assim. Eu digo, ah, para mim não valeu nada o que você me disse. Porque se você me é, disse que eu estou errado, você precisa me dizer como é que é o dizer como certo, é o né? certo, Então, né? aí, quando a Então, pessoa diz, ah, não é assim, eu só sei que não é assim, eu digo, não, então você não sabe. Deixa então você eu, não sabe né? dizer se eu estou errada. Em que parâmetro a pessoa teve de comparar que a outra está errada, se ela não sabe o certo? Então ela teria que comparar entre o certo e o errado, né, não? Para dizer que É você está verdade. errada, e aí não sabe o certo. Então, Mas hoje em dia é fácil, né? é, aqui Encontrarmos isso. na palavra, a observação, só vou fazer uma observação sobre o À tema. vontade. É que Deus está falando aqui de o homem de Belial, né? E o interessante aqui é que Deus vai dizer que tem 6 coisas que o Senhor aborrece, que aborrece a Deus. Mas tem uma que é gravíssima, que ele abomina. É a última aqui, ó. Seria Sim, a pessoa que semeia contenda entre irmãos. Este é abominável aos olhos do Senhor. Ele vai sim, citar aqui o homem de Belial. Quem é Belial? O homem de Belial significa um homem perverso, um homem mau, aquele que semeia contendas, aquele que está sempre procurando colocar uma intrigazinha onde quer que seja, porque Belial é um demônio. Lá na mitologia, nós vamos ver que é considerado um demônio. Belial é um demônio. Então, esse demônio, ele compara aqui o homem de Belial, ou seja, um homem perverso, um homem mau, como fazendo parte dessa casta de demônios, entendeu? Que causa contenda. Olha só quais são as características do homem de Belial. Aí vai dizer aqui, ó, que aborrece o Senhor, abomina olhos altivos, língua mentirosa, tudo coisa que faz parte realmente do adversário de Jesus, né? Mãos sim, que derramam sangue inocente. Esse daqui nós vamos citar 6. Coração que trama projetos iníquos, pés que apressam a correr para o mal, testemunhas falsas. Tudo isso é característica da pessoa que semeia contenda, que é de Belial. Mas a última é essa daqui, a que abomina, o que o Senhor realmente abomina, é aquela pessoa que semeia contenda entre irmãos. Por quê? Porque vai totalmente de encontro àquilo que o Senhor diz como sendo o maior mandamento que o Senhor Jesus disse, amar o próximo como a si mesmo. Quem semeia contenda entre irmãos está fazendo exatamente o inverso. Está fazendo com que as pessoas odeiem umas às outras, semeando contenda, semeando brigas, entendeu? Esta é abominável, Senhor. A pessoa que bem souber disso, não coloca intriga entre pessoas que se gostam,
mas tem gente que ama fazer isso. Tem gente que faz isso até como se fosse uma brincadeira e fica assistindo. Você acredita que tem gente assim? Inventa uma mentira sua e diz que foi o fulano e vê vocês duas se debatendo e fica de longe assistindo. Isso é uma pessoa de Belial, isso é o homem de Belial. Qualquer pessoa que age dessa forma, entendeu? Isso aí que o Senhor aqui tá divertindo para a gente nunca fazer, porque vai ser abominável aos olhos do Senhor. E você falou exatamente isso, você falou do amor das pessoas que estão unidas, e quando o homem de Belial vê que nós somos unidas, vai procurar uma intriga, colocar uma intriga, uma contenda, uma desconfiança entre as duas pessoas, entendeu? É assim que funciona quando as pessoas, quando o inimigo de Deus, de Jesus, o adversário, vê que estamos unidas, como você disse. Mas também a palavra de Deus diz que Jesus falou que nós seríamos perseguidos, né? Quando a gente estivesse fazendo o bem, o mundo nunca seria nossos amigos, nunca será. Quanto mais amigo do mundo você está, menos de Deus você está, menos de Cristo você tem. Porque quando o mundo está se agradando muito de você e você não está recebendo nenhum tipo de contenda, nenhum tipo de perseguição, é porque você não está desagradando. Porque todos aqueles que agradam a Deus desagradam ao mundo. E o homem de Belial percebe quando a gente está agradando a Deus. Aí ele vem, ó, e coloca aquela sementezinha dele no meio para gerar a contenda. E é isso que o Senhor está advertindo. Perceba, seja vigilante. Quando você estiver agradando o Senhor, espera a pedrada, hein? Porque sempre vem. Sempre vem a pedrada. Não é não? Eu sei disso. Eu trabalho com as crianças, né? Com o Ministério Infantil. E então ali a gente vê muitas coisas assim que tu vê que não é umas pessoas que vigiam no Senhor, que não vejam as coisas que a gente faz como o amor do Senhor, como um carinho pelas crianças. As pessoas veem como algo para te promover, como algo para te achar melhor que o outro, e não é, sabe? A gente sabe o custo que tem. Para a gente, muitas vezes, tu renuncia de estar lá no culto, tu renuncia de participar de muitas coisas, mas, ao mesmo tempo, quanto é gratificante ver o brilho no olhinho delas, ver o carinho, tu sente a presença de Deus, sabe? Tu sente as coisas do Senhor em coisas que as crianças, muitas vezes, têm vontade de falar, mas que se elas vão falar lá na escola, se elas vão falar para os coleguinhas, elas vão estar fora de contexto, porque a maioria não faz isso, né? Então, a gente dá ali um espaço onde eles sentem liberdade, ligando para os seus pais, né? Falando do... Acho que travou, não? Foi um pouquinho a internet, eu acho, não sei se é aqui a minha internet... Deu uma travadinha, mas já está tudo normal. Apareceu uma mensagem aqui na frente. Aí eu digo assim, né? A gente vê as pedradas e a gente sente, muitas vezes a gente pensa assim, meu Deus, o que está acontecendo? Tu sente aquela energia negativa muitas vezes. Fazendo de errado, não, é porque você está fazendo certo. E aí tu vai orar, e daí depois, quando as coisas começam a clarear, porque tem momentos que nem a gente entende, a gente fica assim, eu tô fora né? E aí quando tu vê que a coisa começa a clarear, e tu tem o entendimento daquilo ali, tu pensa, poxa, como o mal é ardiloso, como ele quer tirar o foco da gente com as coisas de Deus, né? Mas é maravilhoso a gente permanecer. E eu penso assim, né? Às vezes eu tenho a oportunidade de fazer alguma coisa e às vezes eu não posso. Tipo assim, eu penso assim por mim, né? Eu penso assim, não, eu não vou fazer. Depois eu penso, não, mas é pro Senhor. E aí eu vou lá e eu digo, Pai, eu renuncio à vontade da minha carne para fazer a tua, mas age na minha vida. E sabe, é maravilhoso quando tem uma oportunidade de fazer isso
e sentir a presença do Senhor. E aí pode todo mundo falar o que quiser, que a pessoa diz assim, para que tu falou aquilo? E eu digo, tá, pois é, né, já foi, agora já foi. Só que, sabe, Às não vezes a gente consegue nem sabe por apagar quê, né? a alegria do coração da gente, não consegue tirar o brilho. Então eu digo assim, quando a gente tem a presença e a aprovação do Senhor, o resto das pessoas, a gente quer passar esse amor, a gente quer que as pessoas possam sentir o que a gente sente. Mas se elas não sentem, a gente não, não afeta em nada, sabe? Não modifica, assim. A pessoa dizer assim, para que tu foi fazer isso ou aquilo? A gente deixa quieto, a gente só diz, vai em É paz, porque, que não às vezes, gostou. as coisas de Deus para o mundo é loucura. Elas não compreendem, às vezes, o que nós sentimos, não estão na mesma sintonia, né? O espírito não sendo o mesmo. E isso não é fora, eu estou falando mesmo entre irmãos, entende? Sim, na Porque igreja, quando Deus então. adverte aqui, ó, contra a maldade, quando ele adverte aqui, ele está sempre falando, olha, no 14, quando você leu, no seu coração há perversidade, o coração do homem, da pessoa que semeia contenda, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contenda. Tu está entendendo? Às É, vezes essas pessoas, elas estão no nosso meio, elas não estão distante da gente. Porque quem semeia contenda está sabendo da sua vida, está sabendo o que está acontecendo ali, onde você está fazendo, o que você está fazendo para Deus, o que você está fazendo para o próximo, como é que está a sua vida conjugal, como é que está a sua vida entre amigos, na sociedade, no teu trabalho. São pessoas que têm informação da gente. sim. E essas pessoas você não conhece o coração, porque o que Deus vê, a gente não vê. Às vezes você está do lado do mal e não está percebendo. E aí, quem vai dar esse discernimento? Às vezes a gente está tão ocupada, né, na sua tarefa para Deus, que você está tão empenhada naquilo que você está fazendo para Deus, que não está observando o mal, porque você não está cuidando disso. Mas do nada você recebe uma seta. E aí, quando você percebe que você está cercada pelo mal, porque a palavra de Deus diz que ele está sempre ao derredor, né? Sempre ao derredor, para procurar encontrar uma brecha, uma forma de atingir você na qualquer área da sua vida, seja qual for, nas amizades principalmente, que Deus está falando aqui, é daquela pessoa que tem a maldade de semear contenda entre irmãos. Olha só, é entre irmãos. Irmãos, está falando aqui, irmãos, por exemplo, somos irmãs em Cristo. A família para de todos, né? Cristo Não é só os irmãos em sangue, não mas é é irmãos para todos de nós. sangue, é irmãos mesmo, está falando dos filhos de Deus. Aqueles que É a pessoa são que chega. considerados filhos de Deus, né? Que têm o amor de Jesus. Exatamente. Até porque ele está falando dos filhos dele. O tempo inteiro, o livro de Provérbios, o Senhor fala, filho meu, filho meu, filho meu, todo o tempo advertindo. Aqui é mais uma vez, ele está advertindo aos filhos para ficarem alerta contra o homem de Belial, aquele do coração maldoso, que maquina o mal o tempo inteiro. E agora nós vamos passar para a advertência contra a mulher adúltera. De novo, de novo, de novo e de novo. Você já viu que Provérbios, eu falei desse tema aqui em versículo 5 da advertência contra a lascívia. Falamos contra aqui, ó, no 3, a mulher adúltera. Agora aqui, ó, no 6, a mulher adúltera. E no 7 de novo, mais advertência contra a mulher adúltera. Ai, meu Deus! É perigosa essa mulher, hein? Meu Deus, porque tem muita advertência contra esse tipo de pessoa. Mas nós vamos ver aqui que naquela época, nós estamos falando da mulher, mas o homem também está incluído aqui nessa história, ou não está, não? Ou é só a mulher que é Com só a mulher que certeza. comete adultério? Gente, a palavra é forte contra esse tipo de atitude e de comportamento que as mulheres, desde aquela época, já era condenável.
Na época mesmo lá de Salomão, é que era, o homem podia ter, engraçado, não é, irmã? O homem podia ter, Salomão teve 1000 mulheres, não é Sim. verdade? Mas aqui, Davi, né? nos provérbios Davi de também, Salomão, além que ele tinha várias mulheres, ele ainda traiu o amigo dele, né? A gente olha assim, mas é algo que não é para o nosso entendimento. Por isso que eu digo que a gente tem que vigiar, né, os nossos atos, porque se a gente for olhar, as pessoas dizem, tu tem que praticar o que era praticado na Bíblia, tu tem que ler pela Bíblia. Não, a gente tem que buscar entendimento, porque não, vai querer a tudo Bíblia, né, agora tudo é ter, para né? você seguir o que está na Bíblia, é para Tem você ver coisa, o exemplo e não seguir. Muita coisa aqui é para você não fazer. claro, Pessoas que se comportaram, né, sim, mas tem para pessoas que você. não têm, né, um É, conhecimento, e às vezes, assim, conhecer a Bíblia de ponta a ponta não significa ter uma intimidade com o Senhor, não significa ouvir a voz do Senhor, né? Isso é que nos difere, isso que nos faz sentir louco, mas sedentos por falar desse amor, por falar de quão ele é maravilhoso, né? Eu acredito que é isso que move, né? A gente hoje eu assim a ter ouvi, esse gosto, esse amor por falar do Senhor. hoje eu ouvi uma palavra que fala assim, o bibliólatra, é o que idolatra a Bíblia, que é aquele Não que vai tudo falar diz assim, dele. mas isso não está na Bíblia, ou então, eu estou fazendo porque está na Bíblia, isso aí que nós estamos falando, às vezes está na Bíblia, mas não é para mim, É bem isso, está na é. Bíblia, entendeu? Está na Bíblia, mas não é para mim fazer. Está na Bíblia para mim não fazer. Mas eu estou fazendo porque está na Bíblia, irmã. Ou então, irmã, a senhora está fazendo isso, mas isso aí não está na Bíblia. Mas quem disse que eu tenho que fazer repetindo o que Ou está lá na quando Bíblia? você vai alertar sobre alguma coisa, né? Quanto a fala aqui, né, sobre a mulher, né, e tal, esse fato da mulher que, como é que a irmã que falou ali, né, que a trata como uma mulher Adúltera. adúltera, né? E É a como fala mulher adúltera, o tempo que as todo fala aqui, pessoas, né? as pessoas, quando tu vai tratar sobre algum assunto, falar alguma coisa disso, as pessoas dizem, mas Jesus disse que nunca, quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Só que daí, entre tantas coisas, né, as É, pessoas, mas muitas não vezes, a pessoa que usa essa maneira aí que tu disse que é bem difícil, né, bibliota, como é que é? Bibliota? bibliólatra. É o Vou tentar. bibliólatra. É o que A idolatra pessoa a Bíblia. A Bíblia, para eles, assim, não é que não é sagrada, é como se fosse um um amuleto, né? Deus, Um um amuleto, eu amuleto. acredito Tu que é bota assim. debaixo do braço É, e não é tá um sagrado porque tá com a Bíblia esconderijo para debaixo os do seus. braço. Muitas pessoas usam como um esconderijo para os seus próprios erros, né? Então, não serve Exatamente. de A Bíblia é uma justificativo. arma. A Bíblia é uma arma. Se na mão de um sábio é uma arma maravilhosa, mas na mão de um tolo vai fazer estrago também, porque tem gente que prega a Bíblia aí de uma forma que só Jesus e está pregando a Com Bíblia. certeza. Porque a Sim, palavra de Deus, ela pode ser usada para o bem e muita gente usa para o mal, né? Mas vamos continuar aqui na sim. advertência contra a mulher adúltera, de novo, vamos de novo falar da mulher adúltera. Não tem problema não. Enquanto tiver mulher adúltera, a palavra de Deus vai estar falando. Não Sim, sou eu que sim. falei, tá? Eu não tenho nada com isso, eu não estou julgando ninguém, eu não estou aqui para apontar o dedo para ninguém, mas eu estou aqui para ler a palavra de Deus. E se alguém vai falar alguma coisa aqui contra este assunto, contra este tema, contra este tipo de atitude, é Deus, não eu. Porque quem sou eu para julgar e apontar? Não. Aqui é Deus quem vai estar advertindo os filhos contra esse tipo de pessoa. Então, vamos ler aqui o que falou Deus aqui. Instruiu através da sabedoria de Salomão. Diz, filho meu, novamente filho de quem? Filho de Deus. Guarda o mandamento de teu pai. E não deixes a instrução de tua mãe. Estou falando da tua mãe, teu pai e da tua mãe mesmo. Porque os pais, eles tinham poder, têm poder sobre nós. Eu estou falando tinham porque o meu pai já não existe mais e eu não sou mais uma criança. Mas os pais
poder e autoridade sobre a gente. Então, aqui ele está dizendo, não deixa a instrução, porque nenhum pai, nenhuma mãe, gente, vai querer, né, instruir o... Não é que nenhuma. Outro dia eu já até falei sobre isso. Não é toda mãe, todo pai que não instrui o filho para o bem ou para o mal. Tem uns que instruem para o mal. Mas esse aqui, não deixes a instrução de tua mãe, ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os no pescoço, ao pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Para te guardarem do quê? De novo, da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia, que não deixa de ser a mulher do próximo, a mulher do outro, né? A mulher alheia vai estar falando que não é sua, porque ninguém comete adultério com a sua própria mulher. Só pode ser a mulher alheia. E ela só comete também se ela tiver um companheiro. E das lisonjas da mulher alheia. Não cobices no teu coração a sua formosura. Ou seja, quando eu li que Jesus falou sobre o adultério, ele diz exatamente sobre desejar no coração a mulher do próximo, alheia, já comete o adultério. Então, aqui ele diz, não cobices no teu coração, lembra do coração? Guarda o teu coração, guarda os mandamentos no teu coração, escreve na tábua. É para isso que o Senhor manda guardar o nosso coração, para não cair nisso aqui, ó. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. Ai, meu Deus, Deus sabe até... Menina, como é possível, naquela época, esse tema ser tratado desse jeito, né? Tão atual, tão contemporâneo, as olhadelas. Por isso que existem, né, Mari? Tantos métodos, tantas coisas para as pessoas, e a gente diz assim, né? Muitos dizem, mas funciona para um, não funciona. Mas a gente vê que durante milhares de anos os problemas se repetem. São né? os São mesmos, muitas né? pessoas, mas os problemas são os mesmos. Alguns já foram sanados, né? Mas outros não. Então, assim, existem meios para a gente desenrolar a vida da gente de forma que a gente vai ser mais fácil o caminho, vai ser mais curto, porque alguém já trilhou, alguém já está pronto, né, para passar isso para a pessoa. Então, por isso é muito importante a gente, que nem a gente aprende, a gente tem o nosso mentor e ensina, né, os métodos para a gente, e quando a gente aplica, a gente vê que cada pequena açãozinha que a gente faz gera uma reação, né? Então, assim, olhando para essa história, a gente vê assim, meu Deus, parece que é tão atual, né? Parece que não faz tanto tempo. Que foi escrito. Não é Sim. isso que eu digo? Eu acredito que o homem, o ser humano, os defeitos dele sempre existiram, desde o princípio. Não existe assim, tipo, o homem mudou. Eu acredito que continua cometendo as mesmas coisas, porque senão a Bíblia não seria tão atual, né? Sim. Se o homem tivesse sido diferente no passado e hoje fosse diferente no presente. Mas não é? Deus tratou de um assunto lá atrás, há 3.000 e poucos anos atrás, e este assunto nós ainda convivemos com ele. É bem atual, nós temos isso na biqueira da nossa casa, Sim. Às vezes dentro da nossa casa, às vezes na casa do nosso irmão, às vezes na igreja, sabe? Um assunto assim muito atual, muito contemporâneo. É isso que eu admiro muito a palavra de Deus. É por isso que diz que a palavra de Deus não existe nada que já não tenha sido feito. Tudo já existiu, Sim. Porque isso aqui da humanidade nós vemos que tudo parece de ontem. Parece que isso aqui foi escrito ontem. E aí, continuando aqui, vamos ver.
Não ficas admirada, ou seja, não fica olhando porque ela é bonita, porque é a formosura dela, as olhadelas dela, não te impressiona, porque essa mulher é uma armadilha que leva para a morte, é o caminho da morte. Quer ver como é isso que Deus vai dizer aqui? Então, não cobice no teu coração a sua formosura, porque deve ser bonita, nem te deixes prender com as suas olhadelas, porque por uma prostituta, olha só, Deus vai comparar, aqui a palavra de Deus vai comparar a prostituta com a mulher adúltera. Inclusive, vai fazer uma comparação e ver qual a pior. Olha só o que ele diz. Por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de vida preciosa. Olha só, a prostituta, ela faz menos mal, porque o que se paga a ela é um pedaço de pão. Ela não é tão perigosa quanto a adúltera, porque a adúltera, ela caça vida, ela leva à morte a pessoa, enquanto que a outra não faz mais do que receber a paga por aquilo que ela está entregando. Recebeu, pagou, tchau. A outra não. A adúltera, ela procura vida preciosa. Por quê? Imagina, eu acredito que uma das grandes questões desse perigo aí é que envolve 4 pessoas, envolve 2 famílias. Muita gente envolvida quando acontece um fato desse. Lá naquela época existia uma pena de morte para essas pessoas. Imagina que ficava uma família sem um pai e uma família sem a mãe. Entende? Ficava um órfão, uma família. Quando um adultério era cometido, por exemplo, a mulher adúltera já tinha um marido. E se tinha filhos, matavam ela e matavam o outro, o pai de família lá da outra família. Então ficavam 2 famílias órfãs, um de pai e outro de mãe. Essa era a sentença. Hoje já não há mais, como eu já expliquei na nossa lei, na lei brasileira, não há mais crime, não há mais penalidade, né? Para quem é pego em adultério, não existe mais isso. Apenas hoje em dia um tipo de indenização quando a coisa termina se agravando a ponto de constranger ou de prejudicar, causar prejuízo, danos à moral de uma das partes, ou seja, da mulher ou do homem, sei lá. E aí diz que uma pena de indenização, por isso, por danos morais. Mas não existe mais um crime para isso. Na época que foi escrito aqui, a pena era a morte, tanto para o adúltero quanto para a adúltera. E dizia ainda mais, olha, era a vida preciosa que ela estava ali prejudicando, procurando. Tomará alguém fogo no seio sem que as suas vestes se incendeiem? É uma pergunta profunda, de muita sabedoria. Tomará alguém fogo no seio sem que as suas vestes se incendeiem? Ou seja, dá para fazer algo desse tipo sem ter uma consequência grave? Dá para se esconder que nem ter um fogo aqui no seio e o resto do corpo não incendiar? Ou seja, dá para ficar olhando só e depois e não acontecer um incêndio maior? Sempre vai dar num incêndio grande. Quando a pessoa pensa, não, é só uma olhadinha. Não vai acontecer nada. Eu só olhei, só estou olhando aí, olha uma vez, olha 2. Aí aqui a advertência que está dizendo é isso. Dá para ficar só nisso? Não vai acontecer uma coisa maior, mais grave? Então ele pergunta, ou andará alguém sobre brasas sem que se queimem os seus pés? Grande sabedoria nessa pergunta. Eu já vi uns malucos por aí, não sei se você já viu, que anda em cima de brasa e diz que não queima. Em cima de caco de vidro, não já viu esses? Mas isso não é andando segundo a vontade de Deus, né? São pessoas que querem provar o contrário. Sim, não te entendi. É uma comparação. Hoje em dia eu sei que há umas pessoas malucas que correm em cima de brasa. Mas aqui Deus está falando o seguinte, dá para andar sobre a brasa sem queimar os pés? Dá para você cometer uma coisa dessas e não ter consequências? É essa a pergunta.
Dá para cometer um adultério e não ter consequência nenhuma, isso aí não prejudicar ninguém? Não tem como. Não existe como não acontecer. Assim Na será com o mínimo, que se no mínimo, achegar né? à mulher do seu próximo. Como? O mínimo que vai prejudicar é a própria pessoa que está cometendo. Se não respingar mais ninguém, a pessoa que cometeu isso já tá sofrendo, porque é algo momentâneo que não vai trazer nenhuma somatória para a vida dela, né? Pelo contrário, vai trazer dor, tristeza, decepção, por mais que demore, mas a conta chega. A gente pode escolher a semente que vai plantar, mas o que vai colher é de acordo com aquilo que você plantou, não adianta. Exatamente, porque ainda que pensa que fica encoberto, a palavra de Deus diz que nada fica encoberto aos olhos do Senhor. E nunca também a pessoa pensa que aquilo, como você disse, irmã, a própria pessoa está jogando a sua vida fora, porque existe a morte que não é a morte de carne, mas é a espiritual. Uma pessoa que comete isso, ela já está causando um grande dano a ela, entendeu? A ela própria, ainda que fique só nela a consequência, mas mesmo assim já houve um dano. Aí diz assim será com o que se chegar à mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo. Tá vendo aqui? Não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Isso é sério. Isso é sério aqui para Deus. Ah, mas hoje não tem mais pena de morte. Tá bom, mas esse castigo que Deus está dizendo é que há um castigo, não sei qual, mas sempre haverá. A palavra de Deus não muda. Ainda que para a lei do homem, ainda que para a lei do homem não tem castigo algum, mas para Deus tem. As consequências de Davi, você lembra bem, não foram pequenas. Ele foi um homem segundo o coração de Deus? Foi, sincero de coração. Deus o perdoou? Perdoou. Mas e as consequências? Ele vai O que aconteceu na casa de Davi? na verdade. Imagina, né? Tocar nos filhos, né? Que é algo tão precioso para a gente, é os filhos da gente. Então, imagina, a gente cometeu um erro, e o Senhor dizer assim, tu vai pagar pelo que tu fez, é dolorido, mas imagina os filhos da gente sofrer, viver em contendas por um erro que a gente cometeu. Exatamente. Davi, Exatamente. O que aconteceu eu com Davi? acredito que ele só teve essa sentença porque o Davi era conhecedor da vontade do Senhor. Ele fez isso, mas ele sabia que ele estava errado. Ele escolheu o erro, ele escolheu isso. Ele não fez assim, sendo vítima ou porque ele não soubesse que o Senhor se desagradava disso. Não, ele fez tudo premeditado, né? No entanto, que ele mandou o amigo dele voltar para a guerra para que ele pudesse ficar com a mulher e assim ele fosse morto. Então, imagina, não foi só uma traição, foi além disso, né? Foi como é que diz ali, um caso de adúltero, né? Que eles adulteraram, mas ainda teve a outra parte que ele traiu o irmão e colocou numa cilada de derramamento de sangue. Né? Premeditado. Sim. Ele veio para ver a sua esposa e não pôde, e não ficou, e voltou para a guerra, enquanto que Davi era para estar lá, mas não, ele mandou o outro e ficou ali querendo se dar bem. E da onde que acontece isso, né? Quando a gente escolhe fazer a vontade do Senhor, muitas vezes a gente não vai ser o principal bombardeado, como nós já estávamos falando aqui antes, né? Só que a recompensa de sentir o amor do Senhor, de ter aqueles momentos inesquecíveis que é para a gente, de sentir a presença de Deus, de ver as maravilhas do Senhor, de viver o sobrenatural, não tem nada que possa recompensar ou ser maior do que isso na nossa vida. O amor de Deus é algo maravilhoso. Então, como... Aí, continuando, irmã, diz...
Assim será, né? O que se chegar a mulher do seu próximo não ficará sem castigo. Sempre haverá um castigo, todo aquele que a tocar. Não é certo que se despreza o ladrão quando furta para saciar-se tendo fome? O que será que Deus quer dizer com essa palavra? Não é certo que se despreza o ladrão quando furta para saciar-se tendo fome? Pois este, quando encontrado, pagará 7 vezes tanto. Entregará todos os bens de sua casa. O que adultera com uma mulher está fora de si. Mas vamos tratar bem aqui. Não é certo que se despreza o ladrão quando furta para saciar-se tendo fome? Pois este, quando encontrado, pagará 7 vezes tanto e entregará todos os bens de sua casa. Como assim desprezará aquele que furta para saciar-se tendo fome? Na lei, eu não sei se muita gente conhece, mas na lei brasileira existe uma modalidade de furto que chama furto famélico. Na lei brasileira, esse tipo de furto é aquele furto onde a pessoa, com muita extrema necessidade, furta, digamos, entra no supermercado e furta uma comida, algo para matar a sua fome. Esse tipo de furto, na lei, é considerado um crime famélico, ou seja, a pessoa furtou por extrema necessidade da fome. Esse é um crime que não é punível. Não há penalidade. Não é considerado crime. Por isso, aqui está se dizendo aqui que não se despreza o ladrão que furta para saciar-se tendo fome. Se ele for pego antigamente, aqui na lei, lá no passado, se ele fosse pego, ele poderia furtar, mas se não fosse pego, tudo bem. Mas se fosse, ele pagaria 7 vezes, 7 vezes tanto aquilo que ele havia furtado. Porém, aqui no Brasil, nós temos esse tipo de crime cometido e a lei não é obedecida. Não sei se você já viu, irmã, tempos atrás, nós vimos um rapaz, não sei se foi um rapaz, que foi severamente espancado e punido por ter furtado comida. E a gente já viu muitas vezes isso acontecer. Mas são pessoas que não têm sensibilidade e que não conhecem da lei que lhe dá esse direito. Não é que qualquer pessoa pode chegar no supermercado, eu estou com fome. Aí vai lá e mete a mão para comer. Eu estou com fome. Não é esse tipo de fome. É o tipo de necessidade extrema, tipo a pessoa que está na extrema miséria, na extrema pobreza. E ela não tem outra opção. Outro dia eu assistindo um documentário sobre mulheres que cometeram crimes e estavam presas, eu vi uma mulher que estava cumprindo não sei quantos, 8 anos de cadeia, de prisão, por ter sido pega furtando no supermercado para alimentar os filhos. Meu Deus. E ela já estava cumprindo prisão de 8 anos por conta desse tipo de furto. É uma moça, se eu não me engano, de Minas Gerais. Isso é uma distorção, um absurdo, porque a nossa própria lei protege a pessoa, a lei, né? Não significa, existe lei. Lei no Brasil não falta. O que não há é a pessoa obedecer e cumprir a lei. Porque até mesmo num caso desse, a lei protege a pessoa que está extremamente faminta, chama crime famélico, por extrema necessidade. Pode sim não sofrer penalidade alguma se for provado. Mas precisa o quê? Que exista alguém que esteja ali, que sinta a dor daquela pessoa e a defenda. Alguém que tenha sensibilidade e misericórdia para advogar para uma pessoa dessa de livre, espontânea vontade, sem estar interessada em ganhar alguma coisa ou lucro de alguma coisa. Por conta disso, muitos vão parar na cadeia, porque os donos de estabelecimento que vendem alimentos, sem nenhuma sensibilidade, apenas ligados ao lucro, chamam os seus seguranças, os seus funcionários,
que vivem disso, né, passam pagos, levam para os fundos dos estabelecimentos, batem, espancam e ainda levam à prisão como ladrões, sem nenhuma acessibilidade para saber ir atrás de saber se a vida daquela pessoa não está extremamente prejudicada pela necessidade, pela miséria, para a pessoa chegar ao extremo de fazer isso. Uma mãe de família com seus filhos em casa, famintos, na miséria, sai e comete um crime dessa natureza, ainda é presa por 7, 8 anos como um ladrão comum. No Brasil é comum acontecer isso. Fatos e fatos, eu assisti com um documentário onde uma vida de uma mãe foi afastada, inclusive perdendo a guarda dos filhos, por conta de ter furtado para comer, em extrema pobreza. Então, aqui o Senhor está falando, foi até uma observação que eu fiz, sobre desprezar o ladrão que rouba por estar com necessidade para comer, né? Aqui o Senhor cita. Mas não se despreza o ladrão quando furta e para saciar-se tendo fome, pois este, quando encontrado, pagará 7 vezes, quando encontrado. Entregará todos os bens de sua casa. Era dessa forma. Se não fosse pego, não tinha problema. O que adultera com uma mulher está fora de si. O Senhor sempre compara o adultério a coisas extremas. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Quando a pessoa quer perder a sua própria paz, quer arruinar a sua vida, perderá o sossego, a tranquilidade, é que comete um ato desses. Não está pensando no seu bem-estar. E não é só a sua vida que está em jogo aqui. O adultério não envolve uma pessoa só, envolve inúmeras pessoas. Diz ainda, continuando no 33, achará açoites e infâmia, e o seu opróbrio nunca se apagará. Ficará sempre manchado a honra da pessoa que comete o adultério e é descoberto, né? Porque aquele que comete e fica encoberto, a honra está preservada até certo nível, até não ser publicamente exposto. Mas da feita que a pessoa comete o adultério, sempre haverá no seu currículo o apontamento de que lá vai o adúltero, lá vai a adúltera. Para a mulher, né? Mas para o homem não. Por que será? O homem nunca tem esse tipo de apontamento. Ninguém aponta um homem dizendo aquele ali é adúltero. Mas se for a mulher, desde os primórdios, que a mulher leva a infâmia e o seu opróbrio nunca se apagará. Por quê? O ciúme excita o furor do marido e não terá compaixão no dia da vingança. Imagina um marido enfurecido quando descobre que a sua mulher comete adultério contra ele. O dia da vingança. Como será isso? Então, por isso que o Senhor está dizendo, o furor do marido e não terá compaixão, ele não terá compaixão. Mas nem tanto, porque Jesus ensinou ali uma lição muito maravilhosa aos homens. Aqui na época de Salomão não havia misericórdia, mas o Senhor Jesus vai mostrar lá na mulher adúltera que não é bem assim, há perdão, há misericórdia, não do marido. Tá? Não do marido, mas de Jesus. Porque quando levam aquela mulher adúltera até os pés de Jesus, eu não sei, irmão, se você observa, que na lei, lá em Levíticos 20:10, diz que os dois teriam que ser mortos, apedrejados. Mas quando levam à presença de Jesus, só levam a mulher. E onde estava o homem que estava cometendo o adultério com ela? Mas Não aí ela era prostituta, né, irmã? Não era. Era a mulher adúltera. A prostituta é outra situação. A mulher adúltera, os fariseus chegam com uma mulher, jogam os pés de Jesus e dizem, ela foi pega em flagrante adultério. Uhum. E então,
se ela foi pega em flagrante adultério, por que não levaram o homem que estava praticando o adultério com ela? Entende Sim. isso? Isso é uma coisa que é de se observar, porque na lei, lá em Levíticos 20:10, a sentença de morte era para os dois, não só para a mulher. Já era uma coisa errada terem pego só a mulher e levado para Jesus julgar. Já era uma armadilha. E cadê o homem? Mas Jesus não se preocupou com isso. E quem estava ali julgando aquela mulher? Eram homens. Pegaram ela e levaram, mas o outro que estava cometendo o adultério não foi levado até a Jesus. Entende? Naquela época já era mais grave. E hoje em dia ainda existe esse tipo, na própria lei brasileira, esse tipo de preconceito e de proteção, dependendo, né, do círculo que você faz parte, da proteção da sociedade que você vive inserida na sua comunidade, você terá uma certa regalia, até mesmo quando comete alguns erros, pelo fato de você de ser homem, ser mulher, ou fazer parte de um grupo, sabe? Esse grupo, às vezes, protege o outro, a pessoa que faz parte do grupo, mesmo não estando certo, mesmo não estando cometendo coisas admiráveis, mesmo estando em pecado. Às vezes é encoberto. O olhar do homem não é o olhar de Deus, né? Então, há ditados que dizem, né? A voz de Deus é a voz do povo, mas Boa nem sempre, Boa não é noite, assim. meu amigo Denis. Você está aí, querido. Seja muito bem-vindo. Você é muito insuportável já. Já está no nível, como é que eu posso dizer? Brabo. Ah, é. Isso é elogio, tá, gente? Dizer que é insuportável é porque já está num nível lá em cima, tá? Um padrão altíssimo. Né, meu amigo? Você está muito brabo já, general Uhum. do reino. Então, continuando aqui, olha, terminando já. No 35, versículo 35, não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Isso é a atitude do homem que descobre o adultério. Aqui a palavra de Deus diz que ele não terá misericórdia, nem aceitará presentes, ou seja, não há nada que compense a honra de um homem traído. Este que é o resumo. Um homem traído, há tempos atrás, na lei brasileira, se considerava algo tão grave que autorizava o homem a cometer certos abusos que hoje é protegido pela lei da Maria da Penha, mas no passado, quando o adultério era crime, ai que a mulher cometesse o adultério. O homem tinha direito, inclusive, de se defender em juízo com uma palavra que se diz é ofensa à honra. Então, quando se ofendia a honra do homem no adultério, ele podia se defender, cometer certos abusos contra a mulher em defesa da sua honra. Quando deixou de ser crime, passou então a mulher ter mais direitos iguais ao homem, é que esse tipo de abuso não há mais proteção da lei, porque era uma forma, inclusive, perdia os direitos ao patrimônio, tá, irmã? O adultério na lei brasileira, há algum tempo atrás, até 2005, quando era considerado crime, isso terminava atingindo também o patrimônio da família, porque aquele que cometia adultério era destituído dos seus bens. Você sabe disso? Era algo que chegava a como é que se diz? Se expandia até os bens da pessoa. Os bens materiais, o patrimônio da família. Aquele que cometia adultério perdia direitos civis. Então, hoje não. Quando agora, em 2005, o adultério no Brasil deixou de ser considerado crime, que era um crime muito leve, era 15 dias a 6 meses de detenção, quase não se aplicava a pena, ninguém era preso. Na verdade, só constava no código. Mas algumas coisas eram cometidas em prol disso aí.
principalmente muitas injustiças contra mulheres. Muitos homens forjavam, olha só, irmã, isso é uma curiosidade, tá? Muitos homens forjavam adultérios para destituir a mulher dos direitos familiares e civis. Você acredita isso? Existia muitos casos, isso na lei, processos e processos que eu tive acesso, que o homem forjava de tal forma que ele pagava homens para dizer, em juízo, testemunhar contra a própria esposa de que eles eram parceiros de adultério daquela mulher. Você acredita isso? Tá louco. Tudo com o intuito, com a intenção de destituir ela dos direitos familiares, porque perdia a guarda dos filhos, perdia direito ao patrimônio, saía do casamento totalmente desprovida de qualquer moral, de qualquer... Não, era uma desonra para o homem. Então, tratava-se isso como algo gravíssimo para a honra do homem, a ponto deles fazerem isso. Isso era muito utilizado na época em que o adultério no Brasil era considerado crime. Homens pagavam pessoas do mesmo sexo para testemunhar em juízo que eram parceiros de adúlteros com aquela mulher do próprio que estava pagando ele, mas ninguém sabia. Até prova em contrário, a mulher era acusada dessa forma e não tinha como se defender. Maioria era punida injustamente dessa forma. Tudo planejado, e então a justiça brasileira foi começando a perceber muita coisa, que graças a Deus os deputados se levantaram e criaram um projeto e revogaram o adultério no Brasil, porque tudo que é perfeito termina sendo, quando existe a testemunha humana, era tudo baseado em testemunho. E eu aprendi, quando estudei direito, em 1990, eu me formei em 1990, a gente já estudava na sala de aula, irmã, que a testemunha é a prostituta das provas. Porque são pagas, pessoas são pagas para mentir. Por isso que está aqui a palavra de Deus aqui dizendo a advertência contra o mal, a testemunha falsa, não falou aqui? Você não leu? A testemunha sobre a testemunha falsa. Testemunha falsa que profere mentiras e que semeia contenda entre irmãos. Essa testemunha falsa era muito usada nos processos no Brasil. Então nós estudamos e aprendemos que a última das provas que se deve levar em consideração, que o juiz leva em consideração num processo, é a testemunha. Por quê? Porque é comprável. O ser humano se vende. O ser humano mente por amizade, por dinheiro. Então, era muito utilizado esse tipo de pessoas em adultério, no crime de adultério. E hoje em dia, na justiça, você sabe que na justiça se mente muito. Não é o lugar de justiça, não. Na verdade, é injustiça o que acontece, na maioria dos casos. E aí, por conta disso, minha irmã, o adultério foi até que, graças a Deus, glória a Deus, deixou de ser considerado um crime, principalmente porque isso deixava pessoas na miséria. Era considerada uma coisa tão grave para a honra do homem que deixava muitas mulheres sem filhos, sem família e sem patrimônio. E sem direito à pensão alimentícia. E sem direito a nada. Entendeu? Era grave a penalidade, era. Não dava prisão, não dava cadeia, porque era muito pequena a pena, mas as consequências eram seríssimas. Por isso que Deus diz aqui que não fica sem castigo, né? Mas era uma grande injustiça só para um lado. O que eu estou citando aqui, o adultério cometido pela mulher. Porque quando era o homem, nunca houve consequências desse tipo no Brasil. Nunca. Nunca a lei puniu um adúltero como punia a adúltera. Nunca foi o peso, nunca foi equilibrado, entendeu? Por isso a lei terminou ficando caduca,
não tendo mais motivo para ela permanecer vigindo, e aí terminou se revogando, graças a Deus. Não que eu seja favorável à bagunça. Mari, a minha bateria tá ficando fraca, eu vou ter que sair, tá? Nós já vamos encerrar. Era só Ah, isso, nós morrendo. terminamos já. Então vamos dizer boa noite. Se você quiser orar rapidinho. Mas, se não, eu, Mari, faço uma pequena oração aqui pelos meus irmãos e amigos que estão aqui nessa live, pela sua família, e desejando de coração que essa advertência feita aqui nesta palavra seja observada e que você veja a gravidade, você que é casado, você que está planejando casar, você que está namorando, você que ainda quer ter uma família ou já tem, observe a sabedoria da palavra de Deus. Não despreze. A palavra de Deus, ela é sempre atual e contemporânea. Não deixe de observar. Se está sendo lido, se está sendo passada essa mensagem, você em algum momento vai ouvir, assistir, observe, leia a Bíblia, leia o livro de Provérbios, procure observar essas advertências, conselhos maravilhosos que vão te levar a caminhos de vida. Deus jamais deixaria um conselho desses aqui se não fosse para levar você a ter uma vida muito mais agradável, uma vida boa, uma vida tranquila e com paz. Porque a pessoa que comete esse tipo de atitude, você quer falar, minha irmã? Vamos orar? Não, eu só disse não amém. Pode, amém. Não pode viver em paz. Então, eu lhe peço, observe a palavra de Deus, ouça e pratique. Só pratique, não só ouça, pratique e viverás muitos anos em paz. Amém? Vamos orar então, minha irmã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais essa live, pela tua presença, pelo teu amor em nossas vidas, Senhor, por tudo que tu tens feito e que tu ainda vais fazer, Senhor. Que o Senhor nos guie sempre pelo melhor caminho, Senhor, que o Senhor nos dê discernimento daquilo que é da tua vontade, do teu querer. Fortalece-nos, Senhor, para que nós não venhamos agir segundo a vontade da nossa carne, mas que venhamos agir segundo aquilo que te agrada, Senhor Jesus. Oh, Pai poderoso, que o Senhor sempre se faça presente em nossas vidas, que o Senhor nos livre do mal, daquilo que nós não podemos ver, daquilo que nós não podemos, Pai, nos precaver, que o Senhor esteja sempre à frente, nos cuidando, nos protegendo e nos abençoando, Senhor Jesus, a cada dia mais, para que nós possamos ser luz na vida de outras pessoas, que possamos ser sal na vida daqueles, Pai, que precisam conhecer um pouco mais do teu amor, saber do quanto tu és misericordioso, Senhor, e que a tua vontade, o teu amor não é condenar ninguém, Senhor, a não ser para absorver, para perdoar, para amparar, para trazer, seja quem for e qual for o pecado, trazer para a luz, trazer para dentro da paz e da vontade e do querer do Senhor. Oh, Pai, eu te agradeço e eu te peço, Pai, que o Senhor venha ouvir o pedido de cada um que entrou nessa live, de cada pessoa, Senhor, que vem falar contigo, Senhor, que vem escutar, seja no gravado, que o Senhor venha abençoar cada um, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai, por mais essa oportunidade de estar aqui. Eu agradeço a cada um que participou e eu digo, creia, ore, fale com o Senhor, não precisa nós termos palavras bonitas, não precisa nós fazermos cerimônia ou dizer para o Senhor que está bom ou está ruim. Digamos apenas a verdade, porque o Senhor conhece o mais profundo do nosso coração. Que nós venhamos falar com o Senhor como o nosso melhor amigo, porque Ele é. E nós venhamos abrir o coração para Ele, porque Ele é o único que sabe guardar todos os segredos. É o único que tem solução para todos os problemas. Então, o Senhor, Ele pode todas as coisas. Muitas vezes você vai contar para alguém, a pessoa pode até ter vontade de ajudar,
mas às vezes ela não vai saber solucionar, só que o Senhor sabe o que que é melhor para nós, Ele sabe o que que supre a minha e a tua necessidade. Por isso, entrega nas mãos dele, confia, porque no momento certo, todas as coisas ele pode nos suprir. E quando ele supre, não deixa falta, não deixa angústia, não deixa nada. Hoje as pessoas sentem muito depressão, muita tristeza no coração, mas não tiram um tempinho para falar com o Senhor, não tiram um tempinho para Ele, para saber o que fazer, porque o Senhor, Ele responde, e Ele fala nas nossas vidas. E essa vida aqui é passageira, é muito rápida. Nós precisamos ter intimidade do Senhor e viver o sobrenatural dele para que valha a pena, venha valer a pena. Fazer a vontade do Senhor não tem nada melhor. Às vezes é muito dolorido, e sempre eu acho que é dolorido, né? Não é fácil, mas Ele sabe nos recompensar por cada passo que a gente dá, segundo a vontade dele. E eu peço em nome de Jesus que nós possamos estar aqui novamente, que cada palavra dita da nossa boca seja aquilo que é a vontade do Senhor e não a nossa. Que Deus abençoe a todos e até Amém. mais. Tamo junto, Anne. Tchau, fiquem com Deus. Até a próxima. Até hoje é quinta, sábado. Sábado nos encontramos novamente. Nosso encontro está marcado. Amém? Fiquem com Deus. Boa noite, minha irmã. Boa Durma noite. em paz, um bom descanso. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau. Boa noite, boa noite. Até a próxima encontro. A gente se vê. Fiquem com Deus.